Pessoal, hoje a gente está em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Viemos aqui na Sanesul, viemos fazer um trabalho aqui, conhecer o trabalho que eles usam na gestão, né, do saneamento aqui. E primeiro eu estou com o Wagner Ferreira, que vai explicar um pouquinho da Sanesul, a sua função. Wagner, você apresenta aqui para o pessoal do saneamento básico o seu cargo, né, a sua função, e como opera a Sanesul aqui no estado. Bom, meu nome é Wagner, eu sou assistente comercial da gerência comercial da Sanesul. A gerência comercial ela é uma gerência de apoio, uma gerência normativa, né, que dá apoio a todos os sistemas operados por ela, né. A gerência comercial está localizada na sede administrativa em Campo Grande, né, e estamos aqui em Ponta Porã para falar um pouquinho do sistema de gerenciamento das ordens de serviço. Esse sistema vocês usam em todas as cidades que eles operam? Quantas são? O sistema está implantado em todas as cidades que nós operamos, né? Hoje são 68 municípios, né? Todos com Nautilus, todo com gerenciamento de ordem de serviço eletrônica. Legal. Vocês estão usando esse processo da ELS Consultores, que é o Nautilus, desde quando? Como é que tem sido essa experiência? Então, nós começamos um piloto aqui em Ponta Porã no ano de 2012, né? Começamos um piloto, ficamos aqui em torno de 3 meses testando, né? Testando esse sistema em base de teste, né? Não em base de produção, né? E aí no final de 2012 nós implantamos o sistema já em produção, né? Depois de vários testes, né? Já implantamos o sistema em Ponta Porã, né? E aí, depois de Ponta Porã, nós começamos a implantar nas outras cidades, né, do estado, né, e foram implantados em todos os municípios, certo? E vocês têm tido um feedback da população, está satisfeita, onde vocês estão atuando? Ah, sim, com certeza, né? Esse sistema, vocês vão ver depois, né? Nós vamos estar demonstrando para você. Ele dá muito mais confiabilidade, né? Credibilidade ao serviço, porque é um sistema que ele é feito, a execução do serviço ela é registrada online, né? A equipe, na execução, ela tira foto do serviço antes de ser executado, durante a execução do serviço e após a conclusão do serviço, né? E a equipe finalizou esse serviço em campo, ele já manda esse serviço executado para o nosso sistema comercial, que daí já vai estar disponível para a equipe analisar, né, ver o que foi feito. Ele gerencia os veículos, né, o percurso dos veículos, KM, gerencia o material que foi utilizado. Então, nós vamos estar mostrando depois todas essas funcionalidades aí. Legal, pessoal. Vamos dar uma olhadinha lá, como é que eles operam esse processo. Eu estou agora com o João Brás, supervisor de processo. E, João, se apresenta um pouco aqui para o nosso visitante aqui do saneamento básico. Qual é a sua função aqui, ou como é que você trabalha aqui na cidade? Tudo bem, eu sou o João Brás, sou supervisor de processo da unidade de Ponta Porã. E a minha função basicamente aqui é a coordenação das equipes de campo da unidade de Ponta Porã. Nós temos 8 equipes de campos, e aí a gente faz a parte de coordenação, distribuição de serviços para as equipes de campos. Como que a gente está fazendo esse tipo de serviço hoje? Tudo através do Nautilus. As ordens de serviço são geradas via call center, via atendimento ao público, e essas ordens de serviço são geradas e caem aqui para mim, para a gente fazer a distribuição para as equipes de campo. Que tipo de ordem de serviço são essas? São manutenções, reparos, novas implantações? O que envolve isso? São ordens de serviço diversas, desde o reparo de manutenção, desde o conserto de rede, até a implantação de ligação de água, implantação de ligação de esgoto. Todos esses tipos de serviço caem aqui para a gente fazer a coordenação e a distribuição para as equipes, para irem a campo e executarem o serviço. Quantas pessoas você tem na cidade, na sua equipe? Como é que é o atendimento aqui? Ponta Porã, hoje, a unidade de Ponta Porã, ela abastece mais de 80 mil pessoas com abastecimento de água. Nós demos um salto de 40% de ligação de esgoto para mais de 90% de ligação de esgoto. João, você comentou que você usa uma plataforma, um programa chamado Nautilus, né? Explica para a gente um pouquinho o que é esse software, como é que vocês trabalham. O Nautilus ele foi desenvolvido pela empresa ELS,
foi contratado pela Sanesul e a ELS desenvolveu o Nautilus. O Nautilus, na realidade, ele acaba substituindo as impressões de ordem de serviço no papel. Nós tínhamos muito gasto para imprimir a ordem de serviço no papel. Eram N ordens de serviço diárias que eram impressas, que no final de 30 dias isso acumulava muito papel. E no final de um ano, então, nem se fala. E o Nautilus ele veio para fazer essa substituição da impressão de papel e maximizando também o tempo na execução do serviço. Você sentiu uma reação da população favorável a isso? A população está gostando mais da atuação de vocês? Com certeza, com certeza. Tendo o Nautilus implantado, a gente consegue, de imediato, o cliente vem solicitar a ordem de serviço, de imediato você consegue entrar em contato com a equipe e pelo próprio sistema, pelo próprio computador, você envia a ordem de serviço para a equipe e ela vai receber na mesma hora essa ordem de serviço. Antes não, antes tinha que ser impresso papel, muitas das vezes demorava às vezes mais de um dia para receber essa ordem de serviço. Bom, vamos dar uma olhadinha agora como é que ele trabalha nesse programa na vida real, aqui no computador, como é que ele trabalha. Vamos lá, João, vamos dar uma olhadinha. Essa aqui é a página do login e senha, né? Cada usuário tem um login e uma senha diferente por questão de segurança. E aqui são as abas que eu trabalho no Nautilus. Abrindo essa aba de programação, vou abrir aqui de novo, clicar nela de novo, ela vai aparecer aqui no lado direito essas situações aqui, ó. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Aí eu consigo fazer os meus filtros, o que eu quero realmente, né? Se eu quero mandar uma ordem de serviço, se eu quero mandar uma ordem de serviço por grupo, se eu quero mandar uma ordem de serviço por módulo, são todas aqui os filtros que eu consigo fazer. Então, geralmente, quando você inicia um expediente, né, ou quando você vai programar uma ordem de serviço, você geralmente trabalha com essas 4 situações aqui, ó, gerada, emitida, reprogramada e pré-baixada. Aí aqui tem grupo de serviço, que também eu posso buscar ela por grupo de serviço. Se eu quiser buscar só por código de serviço, ela também tem. Então, basicamente, essa parte aqui, essa lateral direita, basicamente ela é uma área de filtros. Eu consigo filtrar do jeito que eu quero a ordem de serviço. Eu entro pelo módulo setor de programação e análise, que é o meu módulo, que é onde aparecem as ordens de serviço para mim. Dentro desses módulos tem vários outros módulos, né? Módulo de arrecadação, atendimento, são vários outros módulos que caem para outros setores, executarem também. Aí eu busco o tipo de equipe e vou filtrar. Aqui eu vou saber quantas ordens de serviço que foram geradas, que ainda não foram disponíveis para ser executadas. Filtrei aqui, vou subir essa telinha aqui. Aí, 17 ordens de serviço. Cada equipe ela tem um smartphone. Cada equipe trabalha com o smartphone separado. Usando essa equipe 1114, que é aquela que a gente fez a programação das 2 ordens de serviço, né? Aí eu tenho o login da equipe, essa equipe é 1114, e a senha também ela é individual. Cada equipe tem uma senha individual, por questão de segurança também. Ó, loguei a tela. A primeira tela que ela vai aparecer no login é o KM do veículo que ele está trabalhando. É preenchido o KM, a placa do veículo que a equipe vai trabalhar durante o dia e uma pré-requisição. Essa pré-requisição, na verdade, ela é vinculada com o nosso almoxarifado, porque todos os materiais que são usados no serviço, depois o nosso almoxarife, pela pré-requisição, ele consegue identificar e baixar no sistema também. Então, vamos fazer um KM fictício aqui, KM1, uma placa também fictícia, só para a gente logar essa equipe. 1, 2, 3, 4, e uma pré-requisição também fictícia, só para a gente poder... Ó, mensagem vai aparecer, a primeira mensagem que vai aparecer para a equipe vai ser turno atualizado com sucesso, iniciar, aguardar a instrução. Vai aparecer para a equipe essas telas aqui, ó, tá? Serviço, abrir PS, que é pedido de serviço. No final do expediente, se tiver serviço sobrando e a equipe quiser devolver, ele pode entrar aqui e devolver o serviço. Os overlays também, que a gente trabalha muito, com overlay, com mapa overlay, os deslocamentos ocorrência, essa envio on-off é a parte de sincronização da ordem de serviço, a parte que a equipe envia a ordem de serviço para o sistema, né?
no final do expediente, ou no final do expediente não, de serviço a serviço, a equipe tem que terminar o serviço e fazer a sincronização da ordem de serviço, porque né, a partir do momento que fez a sincronização, a gente já consegue entrar no desktop aqui, no computador, no ProSys e verificar o serviço que foi executado. Já vai estar baixado, já vai ter as fotos do tempo que foi executado, o material que foi gasto. João, me fala um pouquinho, a gente está agora numa sala de telemetria, né? Então, quer dizer, você abre ordens de serviço para manutenções não só na rede, mas também em reservatório, as bombas, os poços, quer dizer, tudo isso está dentro desse programa que você utiliza? Sim, o Nautilus ele abrange tudo isso aí. Em todas as nossas equipes que vão a campo, elas não vão sem ordem de serviço, né? É gerado uma ordem de serviço. Nesse caso específico, ele já é um outro setor, né? Mas também é gerado uma ordem de serviço e também é enviado para o Nautilus. A equipe vai a campo com um aparelho smartphone e no aplicativo Nautilus ela executa a ordem de serviço no mesmo moldes lá da nossa manutenção. Quer dizer, primeiro pela telemetria eles verificam que possa ter um vazamento numa adução de um poço, e aí o processo é da mesma maneira? Da mesma maneira, aqui na telemetria temos os operadores que operam a telemetria, né? Verificando qualquer anomalia, de imediato eles já abrem uma ordem de serviço, é passado para os eletromecânicos e os eletromecânicos vão em campo, verificando que não tem nenhuma anomalia na parte elétrica. Aí entra a parte de manutenção. Aí a gente vai verificar se possivelmente não tem uma rede quebrada, possivelmente tem algum reparo ou alguma situação, e a gente vai em campo para verificar. Mas lembrando, tudo através de ordem de serviço e tudo com o aplicativo Nautilus. Pessoal, agora fechando esse trabalho que a gente está fazendo aqui na Sanesul, aqui em Ponta Porã, eu estou com o William Sander, que é da ELS Consultores. William, obrigado por nos receber, acompanhar essa visita toda. Explica um pouquinho da ELS, para quem não conhece, esse trabalho que vocês fazem para gerenciamento de saneamento básico. Bom, a ELS é uma empresa que está no mercado de saneamento há mais de 20 anos. A gente trabalha com produtos para saneamento em diversas áreas, né? Desde o sistema comercial, a sistemas de LIS, sistema de OS, de serviço, como vocês viram no vídeo. E a gente atende, de média, a grandes empresas. Os nossos sistemas são parametrizáveis, né? Então a gente consegue atender uma gama de clientes com os nossos sistemas e são todos integrados. Então você tem do início ao fim, você consegue ver todos os sistemas escalados, né? E independente do tamanho das companhias, isso é bem adaptável aos sistemas. Então a gente está em Ponta Porã, uma cidade aqui do Mato Grosso, mas uma cidade muito grande, pode ser, ela é customizado, quer dizer, em função da necessidade local. Isso. De acordo, questão de grande e pequeno, é só volumes para o sistema, né? A partir do momento que os dados estão dentro do sistema, a gente consegue manipular isso de uma forma geral em todos os sistemas, inclusive as integrações também. Quanto tempo você estima para projetar, instalar e treinar o pessoal para usar um sistema de vocês? Bom, tudo parte do início, né? A gente levantar o que tem que ser desenvolvido ou customizável, porque a gente leva a nossa espinha dorsal para todos os clientes, né? Então, a partir do momento que você consegue ter um esboço do projeto que o cliente precisa, em alguns meses a gente consegue projetar e já mensurar o tempo de implantação.
O pessoal assimila bem isso na época do treinamento? Eles conseguem entender rapidamente o sistema? Sim, o sistema, além de... ele é grande, mas ele é bem intuitivo. Então, a gente tem manuais bem descritos, manuais em vídeo, manuais escritos, e nas telas agora a gente vai colocar explicações de pequenos vídeos curtos das funcionalidades da aplicação. E isso vai ajudar muito nos treinamentos. Pessoal, olha, muito legal, vocês viram aqui no vídeo uma aplicação real, né, dessa tecnologia. Quiser conhecer a EOS Consultores, eu acho muito legal. Conversa com o William, conversa com o pessoal, vale a pena. William, muito obrigado por nos acompanhar. Eu que agradeço. Obrigado.